Fala pessoal, professor Léo aqui para a gente continuar nossa aulinha sobre período clássico. Nós começamos, faz 2 aulas atrás, a trabalhar um pouquinho sobre o período clássico, trabalhamos um pouquinho sobre os sofistas, trabalhamos um pouquinho sobre Sócrates, e agora nós vamos dar uma olhadinha neste rapaz aqui, Platão. Já vou adiantando, a aula de hoje é loucura, tá? É aula para sair daqui com a cabeça explodindo, mas é porque vocês ainda não viram aula sobre Aristóteles. Mas vamos deixar um problema para cada vez. Bom, a grande teoria do Platão chama-se teoria das ideias, que é o foco aqui da minha aula, né? Eu não vou aqui, gente, fazer uma abordagem completa da teoria platônica, tá? A nossa organização ela vai ser o seguinte. Agora, eu vou falar da principal teoria do Platão. No vídeo seguinte, eu vou falar da principal teoria do Aristóteles. E depois, nas outras aulas, nós vamos falar sobre as visões políticas deles e sobre, né, os vários outros temas da filosofia. Só para ficar claro, né? Aqui, foco tanto dessa aula quanto da próxima é só aquela teoria mais central de cada um dos dois. Porém, antes de nós entrarmos na teoria das ideias, deixa eu fazer com ele, como eu fiz com Sócrates, falar um pouquinho sobre alguns dados biográficos dele, do Platão, e aí depois a gente vai aqui para a teoria das ideias, tá? Primeira coisa importante, o nome verdadeiro do Platão não é Platão. O nome verdadeiro dele é Aristócles, né? Ou era, que já morreu. O nome dele era Aristócles, tá? Platão, na verdade, vem de um apelido, gente, né? Vem de uma palavra grega, e a palavra plato. Plato significa largo, amplo, provavelmente em referência aos ombros do Platão, tá? Então, Platão é um apelido dele. Outra coisa, diferente do Sócrates, que vinha ali de uma família simples, né? Lembra que eu falei que o Sócrates ele era escultor, artesão, né? Platão não. Platão ele vinha de família importante, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tá? O Platão ele descendia ali do último rei de Atenas. O Platão era descendente do Solon, né? Um dos grandes legisladores ali da cidade de Atenas. Então, Platão vinha de uma família bem importante, tá? Pensando agora em questões filosóficas, o Platão ele vai sofrer influência, claro, né? Primeiro do Sócrates, como a gente já comentou na aula que vem, né? Na aula que vem, na aula passada. O Platão ele vai sofrer influência do Pitágoras, tá? Ele também vai sofrer uma grande influência. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho ali da questão da matemática. E também vai sofrer influência do Parmênides, aquele pré-socrático lá que dizia que o ser é, tá? Pensando agora numa coisa bastante importante que o Platão faz, em algum momento da vida dele, ele vai fundar aquilo que ficou conhecido como uma espécie aí de primeira faculdade do mundo ocidental. Eu estou falando da escola do Platão, chamada Academia, tá? A academia aqui, gente, não tem nada a ver com musculação, tá? Academia é porque o lugar ali que essa escola foi construída segundo a história ali, teria pertencido, teria relação com um antigo herói grego chamado Academos. Então, quem estava naquela região ali era o acadêmico, né, por causa do Academos. E aí acabou ficando o nome de academia, tá? Nesse lugar, né, nessa aí espécie de primeira faculdade, se estudavam várias coisas, dentre as quais vou destacar duas: filosofia, obviamente, e matemática. Matemática por influência de quem? Do Pitágoras, que foi uma influência do Platão, como eu acabei de falar. Em relação às obras, o Platão escreveu vários livros, tá? Vários. Porém, para a gente, chegaram 35 desses livros, e esses livros, eles são divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, nós dizemos que são os livros que Platão escreveu sobre influência de Sócrates. Então dá para perceber claramente ali que o Platão ele vai escrever, mas na verdade quem está de fato ali falando é o Sócrates. Até um detalhe curioso. Nessa fase aqui você tem os famosos diálogos platônicos. Nesses diálogos platônicos, o personagem central dos livros é o Sócrates. Então, tipo assim, tem um livro lá falando sobre algum assunto da filosofia. Nesse livro, nesse assunto, você tem o Sócrates falando, né? Isso, na verdade, tem em todas as obras platônicas, né? Essa influência socrática, algumas delas são em formato de diálogos e o Sócrates aparece, né? Nesses diálogos. Mas, nessa primeira fase, você vê claramente essa influência socrática. Na fase do meio, já parece ser uma fase mais de pensamento platônico mais puro mesmo, tá? Então, ali parece que é o próprio Platão falando, ainda que o Sócrates também possa aparecer. E na fase final, nós temos um outro grupo de livros do Platão,
onde ele já escreve agora sobre a influência de Aristóteles, seu principal aluno, e que é tema do vídeo seguinte, tá certo? Então aqui são só alguns dados mais biográficos e históricos, filosóficos do Platão. Agora vamos entrar na loucura chamada teoria das ideias. A grande ideia do Platão, tá? Tudo que a gente vai estudar sobre Platão, sempre que eu fizer um vídeo, falei de Platão, eu vou voltar a falar desse negócio aqui. Eu vou tentar explicar, gente, da forma mais simples possível, para que você, nesse vídeo aqui, curto, né, consiga ter pelo menos o vislumbre do que é essa teoria. Mas para eu te explicar essa teoria, deixa eu contar uma história que o Platão conta. Aliás, essa história ela está no livro 7 de uma obra chamada República do Platão. Lá nesse livro, quem está contando essa história é o Sócrates. Tá? O Sócrates está conversando com algumas pessoas ali e ele conta essa história. E essa história resume a visão que o Platão tem sobre a questão da realidade. A história é simples, tá? É só uma alegoria, ela não aconteceu. É uma anedota que o Platão conta para explicar a ideia dele sobre a realidade. A história é a seguinte: imaginem homens presos dentro de uma caverna a vida inteira. Eles estão acorrentados um ao outro. Na frente deles tem uma parede. Atrás tem uma fogueira e na frente dessa fogueira ficam passando alguns objetos. Esses objetos têm a sua sombra refletida nesta parede, de modo que a única coisa que esses homens que estão aqui acorrentados enxergam são as sombras. Então, para eles, olha bem, para eles a vida inteira se resume a sombras na parede. Até que, em algum momento, um desses caras consegue soltar essas correntes, sai da onde ele está preso, passa pela fogueira, ou melhor, passa por ali, né? E percebe que tem uma coisa fora da caverna. E aí ele percebe que tem uma realidade fora dessa caverna. Essa é a história. Platão, aliás, diz, né, que se esse cara volta para dentro da caverna para contar para os colegas que tem uma outra realidade, provavelmente esses colegas o matariam. Aqui está a história. Agora vamos começar a entender o que que o Platão quer dizer com essa história. Tá? Primeiro, gente, o Platão, ele, com essa história, ele está dividindo a realidade em duas partes: dentro da caverna, fora da caverna. Dentro da caverna seria aquilo que nós chamaríamos de mundo sensível, um mundo que é percebido apenas pelos sentidos e que me gera um tipo de conhecimento falho, porque um sentido, né? Aqui eu estou pensando nos cinco sentidos mesmo, né? Os sentidos eles podem me gerar conhecimentos que não são verdadeiros. Isso é representado pela parte aqui dentro da caverna e é um aspecto da realidade na teoria platônica. A outra parte, representada pela parte de fora da caverna, a outra parte da realidade, que é representada por essa parte de fora da caverna, ela é chamada de mundo inteligível, mundo das formas ou mundo das ideias. Vamos para alguns comentários aqui. Primeiro, normalmente vai aparecer nas provas de vocês a expressão mundo das ideias, que é a expressão que eu menos gosto, porque te confunde um pouco, tá? O nome que eu mais gosto é o nome mundo das formas. Por que que mundo das ideias te confunde? Porque ele pode te dar a impressão que o mundo das ideias é uma coisa que tem na sua cabeça, tá? E aqui, gente, é Platão, tá? Não é o Léo falando, é Platão, tá? O Platão diz o seguinte: a realidade é dividida em duas, mundo inteligível e mundo sensível. E o mundo inteligível, ou o mundo das formas, ou o mundo das ideias, ele não é uma coisa que existe na minha cabeça. Ele é uma outra instância da realidade que de fato existe, só que ele não pode ser alcançado pelos sentidos. Ele é um mundo, olha o nome agora, ele é um mundo metafísico. Metafísico, metos, além, físicos, natureza, além da natureza. Ele é um mundo que não pode ser percebido pelos sentidos. Ele é um mundo que ele pode ser percebido apenas pela razão e pelo intelecto, mas ele de fato existe, tá? Isso aqui é que confunde um pouco. Ele não está na minha cabeça. Ele é um mundo que existe de forma metafísica, de forma que está fora dos meus sentidos. Por isso que eu só alcanço ele através do intelecto, da razão e do pensamento. Ok, tá, Léo. Mas nessa loucura platônica toda, o que que tem no mundo inteligível? No mundo das formas ou no mundo das ideias? Por isso que eu falei que eu gosto do nome mundo das formas. Porque o que que tem nesse mundo? As formas. Por exemplo, já viram esta belíssima caneca que eu fico usando em todos os meus vídeos? Eu tenho várias canecas dessas, tá? Tem esta preta e tem algumas brancas. Eu acho que nos outros vídeos tem até a caneca branca também. Eu tenho um monte aqui de caneca do Flamengo. E eu sempre vou usar elas em todos os meus vídeos. Bom, pensa o seguinte:
O Platão diz assim: esta caneca aqui, ela é uma caneca que está no mundo sensível, que é esse mundo que a gente está aqui. Um mundo, entre aspas, dentro da caverna. Como é que eu estou percebendo essa caneca? Através dos meus sentidos. Eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou sentindo o cheiro do que tem aqui dentro, tá? Então, assim, eu estou percebendo essa caneca através do mundo sensível. Porém, o Platão diz que neste mundo inteligível das formas ou das ideias, lá tem a forma perfeita de caneca. Ela não é uma caneca física, mas ela é uma forma de caneca. Se eu pegar a minha outra caneca que eu tenho aqui, e a minha caneca branca do Flamengo, tem acho que mais umas duas ou três aqui em casa. Se eu pegar essas outras canecas, todas elas são canecas do Flamengo, todas elas são canecas diferentes, mas você olha para elas e entende que elas são canecas. Por quê? Porque é uma forma de caneca. É isso que o Platão diz. Nesse mundo das formas, você tem a forma das coisas. Então, lá você tem a forma de caneca, lá você tem a forma de celular, lá você tem a forma de caderno, lá você tem a forma de relógio. Enfim, você tem a forma de coisas e também a forma de conceitos. Então, lá no mundo das formas, você tem a forma de bem, de amor, de justiça. Aqui as pessoas podem ser bondosas, justas e amorosas, mas elas não serão sempre bondosas, justas e amorosas. Mas lá neste mundo, você tem a forma desses conceitos, a forma desses objetos. E você atinge essas formas através do pensamento. Basicamente, por mais que possa parecer uma loucura, o Platão diz que neste lugar tem a forma de todas as coisas. Inclusive, inclusive, lá neste mundo também tem a forma de ser humano. E a forma do ser humano é a sua própria alma. E aí o Platão trabalha com o conceito de alma imortal. Se você já achava loucura, deixa eu terminar minha aula aqui com a parte final da loucura. Platão vai dizer o seguinte: a nossa alma, olha bem agora, a nossa alma, ela um dia já habitou este mundo das formas, este mundo das ideias, este mundo inteligível. Porém, em algum momento, ela vem para o nosso corpo, e o Platão diz que o nosso corpo ele é uma espécie de prisão da alma. A nossa alma que já contemplou as ideias verdadeiras, então já contemplou a forma de caneca, a forma, enfim, forma de bem, forma de amor, forma de justiça. Quando ela veio para o corpo, ela esqueceu, porém ela já conhecia. Olha o que eu vou te dizer o seguinte, olha o que eu vou te dizer agora. A nossa alma, ela já nasce com a verdade. Lembra lá da teoria do Sócrates? Aqui tá influência socrática em Platão, tá? A nossa alma, ela já nasce com a verdade, porém ela esqueceu essa verdade. O que a nossa alma precisa fazer é relembrar. O que eu estou te explicando é o nome, é o que nós chamamos de teoria da reminiscência. Para Platão, conhecer é recordar. Vou repetir essa frase. Para Platão, conhecer é recordar. O Platão diz o seguinte: a minha alma já contemplou as formas verdadeiras, porém, quando ela veio para o corpo, ela esqueceu essas formas verdadeiras, então ela precisa relembrar. O nome disso é teoria da reminiscência. Se a gente já nasce com a verdade, lembra como é que é o nome disso, gente? Inatismo. Platão era um inatista. Nós nascemos com a verdade e precisamos conhecer, ou melhor, precisamos relembrar a verdade. Nós relembramos a verdade através do pensamento, através da filosofia. É através do pensamento e da filosofia que a nossa alma atinge o mundo inteligível, o mundo das formas, o mundo das ideias. Deixa eu encerrar. Só para eu encerrar, eu preciso frisar uma coisa. O Platão, ele é um dualista. Por que que ele é um dualista? Porque ele divide a realidade em duas, mundo sensível e mundo inteligível, e porque ele divide o ser humano em dois, corpo e alma. O corpo é o que tem os sentidos, portanto, o corpo me leva a um conhecimento fraco. A alma é aquela que já conheceu a verdade e tem que relembrar, portanto, é a alma que me leva ao conhecimento verdadeiro. Ok? Loucura, gente. Mas é Platão, tá certo? É Platão. E nós vamos usar isso aqui várias e várias vezes, tá certo? Gente, assim, o vídeo ele ficou um pouquinho mais longo, né? Eu tô falando com vocês e olhando aqui no meu relógio. Mas é porque Platão ele exige um pouco mais de tempo. Eu vou só dar aquela revisada que eu gosto de fazer sempre, e aí nós encerramos o nosso vídeo, e na aula que vem nós vamos ver uma contraposição à teoria do Platão, que é a teoria das causas do Aristóteles. Mas eu vou deixar para a aula que vem isso. Deixa eu só dar aquela relembrada. Então, assim, né, aquela revisada. Platão, na verdade, chamava-se Aristócles. O Platão é um apelido que significa ali largo, provavelmente em relação aos ombros dele. Platão era descendente de famílias importantes em Atenas, foi aluno
de Sócrates, mas teve influência de Pitágoras e também de Parmênides. Platão fundou uma escola chamada Academia, onde se estudava várias coisas, dentre as quais filosofia e matemática. Platão escreveu mais de 35 livros, mas chegaram até nós 35. Esses livros são divididos em três fases. Na primeira fase, influência socrática. Na segunda fase, as próprias ideias platônicas. Na terceira fase, influência aristotélica. A principal ideia do Platão chama-se, a principal tese do Platão chama-se Teoria das Ideias, que é representada lá pela alegoria da caverna. Lá nessa alegoria, o Platão está dividindo a realidade em duas partes: mundo sensível e mundo inteligível. Mundo sensível, este aqui, o mundo percebido pelos sentidos, onde o conhecimento é fraco e ilusório. Mundo inteligível, ou mundo das formas, ou mundo das ideias. Um mundo onde você tem as formas perfeitas das coisas e dos conceitos. Este mundo você atinge através do pensamento. Neste mundo, a nossa alma já esteve, porém, quando ela vem ao corpo, ela esquece daquilo que um dia ela já conheceu. Por isso que nós precisamos fazer é uma reminiscência, ou seja, precisamos relembrar as ideias, porque essas ideias são inatas, ou seja, já nasceram conosco. Ok, galera? Espero que você possa pelo menos ter compreendido de forma geral as ideias do Platão. E como eu falei, na aula que vem, nós vamos contrapor as ideias platônicas justamente com o seu principal aluno chamado Aristóteles. Tá certo, galera? Abraço para vocês e até a aula sobre Aristóteles.